criado católico? Sim, meu pai adorava ir à igreja. E a gente frequentava a igreja às vezes 2 ou 3 dias por semana e também aos domingos. Então eu fui inundado pelo catolicismo. E antes de ter minha EQM, eu nunca tinha tido experiências de nenhum tipo além do catolicismo. Eu tinha 21 anos na época e estava pensando se deveria ou não ir para a faculdade, seguir os estudos. E a última coisa em que eu pensava era: tinha dificuldade em entender o catolicismo, porque o que mais me incomodava era o medo de Deus que eles incutiam em você. Você deveria temer a Deus. E eu nunca realmente entendi isso. Depois da minha experiência de quase morte, toda a minha vida mudou em termos de espiritualidade e visões sobre religião. Tipo, eu tenho dificuldade, me considerando cristão, mas eu amo Jesus e leio o Novo Testamento o tempo todo, mas tenho muita dificuldade com o dogma cristão. Então era assim que minha vida era antes, muito mais. Materialismo, mais interessado no que eu deveria fazer da minha vida, porque realmente eu não tinha ideia naquela época. Então essa EQM fez uma enorme diferença para mim e me deu uma direção concreta a seguir. E desde então tenho compartilhado minha história. E algo que também vou mencionar para você é: você sabe como, ao ouvir sobre experiências de quase morte de outras pessoas, muitas vezes elas voltam com algum tipo de dom, talvez habilidades psíquicas. Ouvi falar de alguém que compôs música. Bem, não tive nada disso, mas a única coisa que tive foi, e acredito que seja um presente de Deus, 100% de capacidade de lembrar de tudo o que vi. Minha experiência foi em 1987. Quando compartilho a história, é como se revivesse tudo exatamente como se tivesse acontecido ontem. Por isso consigo lembrar de tantos detalhes. Acredito que tenha sido um dom especial para compartilhar minha narrativa, ajudando e oferecendo esperança. Há muito mais do que experimentamos aqui na Terra. Pois é. Meu pai ganhou um concurso de vendas e recebeu 2 motonetas, que são tipo scooters, agora chamadas de scooters. Costumávamos andar nelas nos fins de semana. Um dia sofri um acidente pilotando e bati em uma árvore, rompendo os tendões da minha mão direita. Fui submetido a uma cirurgia aos 21 anos, sem experiência anterior em operações, sem saber o que esperar. Provavelmente tinha ido ao hospital só umas poucas vezes, não muito frequentemente, então eu não fazia ideia do que ia acontecer. Aí eles me colocaram o soro e começaram a injetar a anestesia. E eu tive algum tipo de reação alérgica e meu coração parou e eu morri. O exato momento em que eu morri, abri meus olhos novamente e eu estava de pé no prédio mais belo que já vi. E o meu primeiro pensamento foi: meu Deus, eu não fazia ideia de que o hospital era tão grande, porque o prédio em que eu estava ali era imenso. O prédio do corredor não conseguia ver o fim tão comprido. Havia colunas do lado direito, né, de mármore branco, belíssimas e altas, talvez com 9 metros, se estendendo até onde a vista alcançava, a 1,5 a 3 metros de distância uma da outra. No meio deste corredor, como um edifício, havia mesas de mármore, retangulares ou meio quadradas, com bancos de mármore. Estendiam-se até onde a vista alcançava. A parte mais incrível era a minha esquerda. À esquerda do edifício, novamente eram de mármore, todo de um mármore branco, lindo e imaculado. Havia túneis que pareciam esculpidos do mármore maciço. Eles correspondiam a cada mesa. Havia uma coluna de mármore, uma mesa e então túneis. Eles se estendiam à vista.
Cada túnel estava a 1,5 metro de distância, com cerca de 2,5 metros de altura. Pareciam esculpidos do mármore, com ângulos retos sólidos como em uma porta. Bem, preciso te contar mais uma coisa que aconteceu aqui. Isso vai meio que me ajudar a explicar como esse processo funcionava. Naquele momento, ali, ouvi uma voz no meu ouvido esquerdo, e ela disse: "Meu nome é Alan, sou seu guia espiritual." Eu não fazia ideia do que isso significava, então simplesmente passei por todo esse processo. E o que aconteceu foi que meu guia espiritual me levou a todos os lugares que vou descrever para o seu público, e ele me levou para fora, primeiro de cada prédio, e depois me levou para dentro. Gosto de contar para as pessoas para que possam visualizar. O prédio em que eu estava parece um templo na Turquia, o país Turquia, e é chamado de Templo de Ártemis, e se escreve Artemis. Então, se os ouvintes quiserem pesquisar, podem procurar no Google e ver mais ou menos como era o que me foi mostrado. Era assim que o prédio parecia. Enfim, tudo o que vou contar para vocês é baseado no que meu guia estava me dizendo. Ele me explicou tudo o que eu estava vendo e para que servia. Bem, esse prédio onde eu estava, ele me disse que é o centro de orientação. E o que é meio diferente na minha experiência. Você provavelmente já ouviu falar muito sobre experiências de quase morte em que a pessoa diz ter flutuado acima do próprio corpo após um acidente ou durante uma estadia no hospital. Depois percebem um túnel e, no final, uma luz branca. Bem, a minha vivência. Por algum motivo, eu pulei tudo isso e me levaram para o outro lado daquela luz branca. E o que há do outro lado da luz branca? Assim que alguém entra nela, está em um centro de orientação e passa por esses túneis que estavam à minha esquerda. Os túneis conectam as pessoas da Terra ao outro lado. Então, quando a vida delas termina na Terra, elas atravessam esses túneis e chegam ao outro lado. De alguma forma, esses túneis estão conectados à Terra. E eu não sei exatamente como tudo funciona, mas é assim que as pessoas chegam ao outro lado. Então, meu guia me disse para olhar para o meu lado esquerdo no próximo túnel. Olhei para o meu lado esquerdo e havia um senhor vindo por ele. Ele provavelmente estava na casa dos 80 ou 90 anos e acabara de encerrar sua vida e segurava o peito com a mão direita, como se estivesse com dor. Meu guia disse que ele morreu de um ataque cardíaco. Ele está vindo pelo túnel. E nas mesas que eu mencionei, há duas pessoas sentadas em cada mesa do outro lado. E meu guia disse que eles são conselheiros de orientação. Então, o trabalho deles é ajudar a orientar as pessoas de volta para o outro lado. Eles existem muitas vezes quando as pessoas começam a vida de alguma forma. E eu acredito que isso também é coisa de Deus, porque eu não entendo como funciona. Mas quando chegamos a uma vida, nossa memória é apagada sobre o outro lado de onde viemos, porque não somos da Terra. A Terra é apenas o lugar de aprendizado, crescimento e desenvolvimento da alma. Mas nosso verdadeiro lar está do outro lado, ou como algumas pessoas gostam de chamar, o céu. Algumas pessoas chamam isso de vida após a morte. Esses orientadores ajudam as pessoas a se lembrarem de onde elas realmente vêm. Então, havia uma mulher à mesa. Eu estava observando. Ela se levantou. Ela caminhou até esse homem e pegou as mãos dele nas dela e o conduziu de volta à mesa. E eles se sentaram. Durante todo o tempo em que conversava com ele, ela segurava suas mãos. E o guia disse para observá-lo, enquanto o observava. Sua aparência mudou de um homem de 80 ou 90 anos para um homem de 30 anos, e ninguém me avisou. Por que os 30 anos? Mas por algum motivo estamos nessa idade. Não sei se tem a ver com isso. Foi a idade em que Jesus morreu? Não faço ideia, mas estamos na casa dos 30, então é isso que acontece durante a orientação. Eles só conversam com ele sobre de onde são. Você terminou sua vida aqui, você está de volta ao outro lado agora. Mas quando ele terminou,
Ele se levantou e caminhou para a direita e desceu 3 degraus. Eles têm colunas entre essas áreas de orientação. Então ele desceu e caminhou para o que eu chamo de jardins, porque era o mais lindo. Jardins que você pode imaginar. Eram como jardins ingleses, simplesmente impecáveis e com as árvores e flores mais lindas. E o que mais me lembro era a grama. A grama era absolutamente verde esmeralda, linda. E o motivo pelo qual eles vão para os jardins, quando atravessam, é lá que acontecem os reencontros. Todos que eles conheceram em suas vidas, amigos, familiares, primos, avós, todos estão lá esperando quando atravessam e tem uma reunião. É um grande acontecimento quando alguém volta da vida terrena. É um grande acontecimento porque, pelo que me disseram, é que a Terra, este planeta, é o mais difícil de todos eles. Vou explicar isso para o seu público em breve. Tem reuniões, recebem as pessoas de volta, é um evento grandioso e importante. Então, o primeiro lugar para onde ele me levou foi o centro de orientação. E eu acho que ele queria me mostrar como o processo realmente funciona. Você morre, seu corpo morre. Quando chega a sua hora, você entra no túnel, passa pela luz, está na orientação. Você tem uma sessão de orientação, depois encontra com sua família e parentes. Então essa foi a primeira parte. O próximo lugar para onde ele me levou era... Esse prédio era quadrado, ou acho que era meio retangular, quadrado. E tinha colunas, belíssimas colunas de mármore branco ao redor. E eu não sei porquê. Muitos dos lugares para onde ele me levou parecem construções gregas, mas parecem. E do outro lado, isso não é tudo o que há. O outro lado é, pense como se fosse outro planeta, parecido com a Terra, mas é perfeito. Não há guerras, não há pobreza, não há fome, não há doenças. É apenas um mundo perfeito. É assim que é o outro lado. E o lugar para onde ele me levou era apenas uma área específica. Então, a próxima coisa para onde ele me levou disse que seria uma revisão de vida. Você e seu público provavelmente já ouviram isso antes. E era esse prédio retangular. E nós entramos e era uma sala redonda, realmente grande, sala redonda. No topo havia telas, como telas de cinema, todas em círculo. Ele disse, esta é a revisão da sua vida, e de repente, as telas se acenderam como se estivessem exibindo filmes, como se eu estivesse em um cinema. Cada tela que eu podia ver mostrava um aspecto diferente da minha vida. Uma exibia quando eu era recém-nascido, outra mostrava quando eu era um bebê, outra exibia quando eu comecei o ensino fundamental. E assim por diante. Cada tela apresentava um aspecto único da minha vida até atingir a idade de 21 anos. Era, de fato, uma retrospectiva da vida. O objetivo é verificar se conseguimos realizar o que planejamos antes de nascer. Pois nada acontece por acaso, tudo é cuidadosamente planejado. Em breve, falarei mais sobre esse assunto também. Aquela era a retrospectiva da vida. A próxima coisa para a qual ele me levou foi um prédio quadrado com colunas de mármore na fachada. Essa parte foi difícil de assimilar para mim, pois fui criado na religião católica. Mas ele me levou a um prédio. Parecia um teatro, exatamente como o último na revisão da vida. Mas este tinha uma tela só, como são os nossos cinemas. E o que ele estava me mostrando eram vidas passadas. E isso foi muito difícil de aceitar porque eu nunca fui criado dessa forma. Mas nós realmente temos vidas passadas porque somos seres eternos. Você pode ter quantas vidas quiser. Então, ele queria me mostrar 3 vidas diferentes para que eu pudesse contar às pessoas quando voltasse que, assim como o seu público, as vidas passadas são mesmo reais. E você aprende com elas assim como aprende nesta vida. Bom, ele me mostrou 3 delas. E uma, eu era um monge com 60 anos, cabeça raspada, vestindo um manto vermelho. Minha principal tarefa era ensinar crianças sobre a vida
no mosteiro, meio que ser um monge budista. A próxima vida que ele me mostrou, eu era um vendedor de sapatos numa vila e tinha uma carriola cheia de sapatos. E meu trabalho naquela vida era consertar os sapatos das pessoas, eu os pegava, levava para minha pequena loja, consertava e devolvia para as pessoas. Ele me revelou uma outra vida como pescador, onde eu tinha um barquinho todo esfarrapado em um lago, utilizando uma rede para pescar e ajudar a vila com comida. Essa experiência serviu para reforçar a ideia de que vidas passadas são reais, mostrando que somos seres infinitos e que o aprendizado é constante ao longo de toda a existência. E uma das coisas que eu achei tão interessante foi que nós viemos à vida porque queremos vivenciar dificuldades, pois é nelas que aprendemos. Nem sempre vivenciamos dificuldades, mas se você não quisesse vivenciar nada, ficaria do outro lado e ainda assim aprenderia dessa forma. Mas é como tentar descrever para alguém o que é andar de bicicleta. Você realmente não consegue descrever como é. Eles têm que fazer por si mesmos. E uma vez que façam, eles entendem. E é por isso que viemos aprender aqui. Então temos muitas vidas passadas diferentes. O próximo lugar para onde ele me levou era um pouco diferente. Todos esses prédios eram simplesmente gigantescos. Não consigo nem descrever o quão imensos eles eram, mas todos eram enormes. E este aqui era redondo. Era redondo, com colunas de mármore ao redor em círculo, e tinha um teto em forma de cúpula. E entramos. Ele me levou até uma mesa de mármore, e a mesa tinha 2 pergaminhos em cima. E se pudesse imaginar o quê? Se você imaginar como são os rolos de papiro, eles eram mais ou menos assim. Estavam enrolados e havia 2. Um tinha uma fita azul e o outro uma fita vermelha. Não sei o que isso significava. Então peguei o que tinha a fita azul, desenrolei e desdobrei sobre a mesa e imediatamente pude ver toda essa escrita e estava em letras pretas e parecia caligrafia. Você sabe como você pega aquelas canetas e mergulha elas na tinta para depois escrever com elas? É isso que é caligrafia. Parecia com isso. Bem, quando tentei ler, ele se enrolou de novo. E me disseram que eu não podia ler sobre a minha vida porque poderia interferir no que eu iria realizar nesta vida. E o que eles queriam que eu aprendesse e compartilhasse era que nossas vidas são realmente planejadas. Planejamos em que país vamos morar, planejamos qual idioma vamos aprender, quem serão nossos pais, se vamos ou não para a sino-faculdade, que tipo de carreira vamos ter. Tudo isso entra na conta, assim como o que queríamos aprender e realizar e quais eram nossos objetivos. E era isso que a revisão de vida queria te mostrar, que você realmente tem metas e quer ver como se saiu. Todos têm esses pergaminhos e eles são todos guardados em um lindo edifício redondo. E eu não sei porquê, mas sempre vamos a esse edifício para planejar nossa próxima vida. E nossos guias nos ajudam a planejar o que queremos realizar. Você quer aprender mais sobre compaixão? Você quer aprender mais sobre o amor? Esses são os principais temas que as pessoas têm quando entram em uma vida. O que você quer realizar? E você planeja isso nesse imenso edifício. Bem, quando olhei para a esquerda, havia uma enorme janela, e quando olhei para fora, pude ver muitas pessoas andando para lá e para cá na passarela. Era a primeira vez que testemunhava um grande grupo de indivíduos de diferentes raças, etnias e cores. Além disso, notei a presença de pessoas de estaturas variadas, algumas baixas e outras altas. Era realmente um cenário diversificado e movimentado. Eles pareciam ser idênticos a nós. O que percebi logo foi que todos tinham corpos. Algumas pessoas dizem que somos apenas energia flutuando por aí. Mas não foi isso que vivenciei. Eu vi todos. Exatamente como você vê as pessoas, são iguais a nós. Seus corpos são diferentes,
Seus corpos são de alguma forma. Eles são superiores aos nossos corpos terrenos. São mais fortes, mais leves, não ficam doentes nem envelhecem. E eu não sei do que são feitos, mas são tão sólidos quanto nós. Então eu os vi andando para lá e para cá, e uma das coisas mais lindas que vi foi um lago do outro lado deste prédio. Era definitivamente o lago mais lindo que eu já tinha visto. Era tão límpido, parecia vidro. Ao redor desse lago havia salgueiros chorões com galhos pendentes sobre a água. Todas as folhas estavam repousando na superfície da água. Era deslumbrante, um cartão postal perfeito. Então ele me levou para outro lugar neste prédio e queriam que eu contasse para as pessoas. Você já ouviu falar em almas gêmeas? Almas gêmeas existem mesmo. Quando fomos criados, Deus nos fez a todos com um par perfeito que estaria conosco pela eternidade. Mas o par perfeito que temos do outro lado nem sempre entra em uma vida conosco. Porque uma das coisas que você aprende em uma vida, você aprende tendo relacionamentos, seja namorada, namorado, casamento, o que for, você aprende muito. E se eu olhar para trás na minha vida, a maior parte das coisas que aprendi vieram de experiências um tanto dolorosas, mas que me ensinaram muito. Ter o par perfeito nem sempre resulta em grandes aprendizados. Portanto, seguimos pela vida sem nossas almas gêmeas. E isso é algo verdadeiramente incrível. Este prédio, se você pudesse imaginar uma biblioteca gigantesca, cheia de enciclopédias britânicas, todos esses livros estavam em estantes e todos eram da mesma cor, algo como marrom avermelhado, um marrom meio púrpura. E cada um tinha letras douradas, que não estavam na horizontal, estavam na vertical. E o que meu guia me levou a ver era o livro da minha alma gêmea. E os livros contêm tudo sobre nossas vidas, todas as nossas vidas passadas, o que aprendemos, quem nos tornamos, está tudo nessas enciclopédias. E a escrita desce, sobe e desce. Minha escrita, disse Nina. E era Nina. O nome da minha alma gêmea é Nina. E ele só queria me mostrar que todo mundo tem uma. Então, não seja sempre tão preocupado em encontrar sua alma gêmea na vida. Muitas vezes não a encontrará, pois essa pessoa está do outro lado. Então era esse o prédio, absolutamente lindo e maravilhoso. O próximo lugar para onde ele me levou foi um estádio, semelhante a um estádio de futebol onde se assiste a eventos esportivos. Ele me levou para o interior. O interior tinha milhares de assentos, simplesmente milhares de assentos onde as pessoas poderiam sentar. Mas quando eu estava lá, estava completamente vazio, não tinha nada lá dentro, apenas os assentos. E o meu guia, bem, havia um senhor atrás de mim e o trabalho dele, do outro lado, administrar esse prédio. Você se lembra da infância? Você costumava ir ao planetário? Lembra o que eram aquelas, né? Claro, sim. Eu estava em um planetário, do outro lado. Mas era imenso, gigantesco, simplesmente gigante. E o senhor atrás de mim, ele administrava esse planetário. E ele disse, vamos começar. As luzes se apagaram, ficou tudo escuro e eu me sentei. E ele começou a me mostrar no teto. O que ele me disse foi, a primeira coisa que ele disse foi, quando você olha para as estrelas, é isso que você vê. E ao que ele se referia era as pessoas na Terra, a perspectiva daqui. Quando olhamos para as estrelas, é isso que vemos. E ele começou a mostrar o nosso sistema solar. Começou a mostrar o planeta Júpiter, depois Saturno, depois Urano, depois Netuno, todo o nosso sistema solar, incluindo a Terra e o nosso Sol. Então ele me disse, né, quando olhamos para as estrelas, é isso que vemos.
Ele se referia a todos nós. Está do outro lado, a perspectiva deles, e ele disse: quando olhamos para as estrelas, é isso que vemos. E começou a me mostrar, primeiro planeta por planeta, depois dezenas de planetas, depois centenas, milhares, e então milhões e milhões de planetas. E ele me disse: há muito mais vida no universo do que você pode imaginar. E a parte legal é que a Terra não é o único planeta. Existem milhões de planetas. E não é só isso, mas podemos ter vidas em qualquer um deles. Existem na Terra. Sempre pensamos que a Terra era o único planeta habitado, mas não é. E podemos ter vidas em outros planetas por todo o universo. Então isso absolutamente explodiu minha cabeça. Eu amo astronomia. Na verdade, gosto tanto que tentei fazer um curso de astronomia durante a faculdade, desisti por não entender matemática. Calcular distâncias das estrelas era muito difícil, mas amo astronomia e aquela experiência foi incrível. O planetário foi uma das partes mais marcantes da minha jornada acadêmica. A próxima coisa para a qual me levou, este prédio era um pouco diferente. Novamente, era um retângulo, e era tão comprido que, novamente, eu não conseguia ver o fim dele. Mas foi o maior prédio até agora, e não tinha colunas do lado de fora, só tinha colunas, essas colunas de mármore brancas na frente. E parecia com o nosso Supremo Tribunal em Washington. Era assim, com as colunas na frente, e tinha uma porção de degraus que levavam até o topo. Novamente, tudo era branco, lindo, de mármore. Então ele me leva para dentro e é uma biblioteca. E tem enormes estantes de talvez 9 a 12 metros de altura, cheias de livros, até onde a vista alcança. E novamente estava cheia de pessoas. Pessoas estudando em diferentes mesas. Pessoas conversando entre si. Havia pessoas procurando por livros e simplesmente uma biblioteca imensa. E ele me levou para uma área no lado esquerdo da biblioteca. E descreva como eram. Era como olhar salas onde estudar, salas de estudo em cada lote. Sabe como as bibliotecas têm salas de estudo hoje? Eram mais ou menos assim, talvez do tamanho de um quarto médio de uma pessoa. Eu me aproximei, olhei para dentro, vi uma mulher que estava de costas para mim. Ela estava, cabelos pretos como azeviche até a cintura, e ela usava, tipo, um vestido roxo ou uma espécie de manto roxo. E ela estava olhando para o que chamaríamos hoje de uma TV de tela plana, bem grande, fixada na parede. E, disse meu guia, ela estava assistindo a história. Então eu olhei para o que ela estava assistindo e vi uma batalha entre os índios americanos nativos, como os Lakota, e a cavalaria do Simaruakag nas planícies. Ele disse que ela assistia enquanto acontecia, e eu pensei comigo mesmo, como é que isso é possível? Porque ninguém tinha câmeras de vídeo há 200 anos. Como ela poderia estar assistindo algo que já aconteceu? E ele me disse, tudo fica gravado. E isso também tem que ser coisa de Deus, porque eu não consigo entender como é possível que tudo esteja gravado. Mas está. Por isso, em nossas revisões de vida, vemos tudo sobre nossa vida. De alguma forma, está na mente de Deus, está gravado. Exatamente. Então, o que aprendi é que qualquer coisa, caso tenha interesse em aprender sobre batalhas, figuras da Segunda Guerra Mundial ou o naufrágio do Titanic, você pode dirigir-se às salas localizadas ao lado da biblioteca para vivenciar a história como de fato ocorreu. Acredito que todos nós temos uma predisposição natural para aprender. Então, o lugar para onde ele me levou era um local de aprendizado. As pessoas vão lá para aprender, experimentar e crescer. O mais legal é que você pode fazer tudo o que ama na Terra. Nadar,
fazer trilhas, ir a festivais de música, pintar, escrever. Tudo o que você ama fazer, pode fazer lá. Isso foi simplesmente a parte mais incrível para mim. Pelo que me disseram, tudo o que está na Terra agora estava do outro lado primeiro. A ideia das pirâmides veio do outro lado, a ideia de essas belas construções gregas, romanas. A arquitetura era tão bela que a inspiração veio do outro lado. Estava lá primeiro. Vou mencionar isso para você em alguns minutos. Algo mais que aconteceu. Ok, então essa era a biblioteca. Aqui está a parte que acredito que responderá bem a sua pergunta. Ele me levou a um castelo e fez um rock, como na Europa medieval. Eram construídos de pedra, pedra linda, maravilhosa, cortada com perfeição, assim como os imensos castelos daquela época. E então ele me convidou a entrar. Então eu entrei e imediatamente havia um tapete vermelho lindo, ornamentado, no chão do castelo, e paredes enormes à minha direita e à minha esquerda. E havia pinturas em tamanho real de reis e rainhas e pessoas da realeza que haviam vivido naquele castelo. E havia pinturas em tamanho real de como eles eram e também do que vestiam. Em frente a cada obra de arte havia um pódio imponente e sobre o pódio havia um livro. E o que era a vida daquela pessoa naquele livro e o motivo. Este castelo existia. E havia muitos castelos lá porque estavam na Terra. Então, o que estava na Terra também é replicado do outro lado. E então, se quisesse aprender sobre um período específico da história da Terra, não só poderia ir a bibliotecas, mas também a lugares como este, onde você poderia ver as estruturas de como era na Terra. E o livro que estava em cada um desses pódios continha a vida daquela pessoa, tudo sobre a vida daquela pessoa. Então, se você quisesse aprender sobre o rei George, por exemplo, você poderia ir. Você poderia entrar em seus castelos. Você poderia ver como ele era, como eram as roupas, e então você poderia ler sobre eles. E algo mais. Você sabe que muitos castelos tinham escadarias redondas para o segundo andar? Esse castelo também tinha isso. E bem naquele momento, apareceu uma mulher descendo a escada. Ela tinha cabelos loiros acobreados e vestia uma espécie de vestido ou túnica na cor pêssego. Ah, e tem mais uma coisa que esqueci de mencionar. Todo mundo se veste como quer, mas muita gente gosta de usar vestidos e túnicas porque são os mais confortáveis, dizem, mas as pessoas usam jeans e camisetas, o que você quiser vestir. Então ela vem andando e se aproxima de mim e diz: "Posso ajudar-te a encontrar algo?" E Alex, até hoje eu me culpo pelo que disse a ela. Lá estava eu do outro lado. Eu deveria estar em cirurgia. O que está acontecendo? Pois é, ao invés de perguntar a ela, sabe o que eu disse? Ah, não, obrigado. Estou só olhando. Você não está no Walmart, cara. Sim, exatamente. Isso mesmo. Mas o que foi que eu disse isso? Eu poderia ter perguntado a ela? Não é mesmo? Eu não sabia o que dizer. Pois é, meu guia me disse que sabe como é. As pessoas têm empregos na Terra para pagar contas como hipoteca, aluguel e serviços públicos. Todos precisamos de dinheiro, então vamos trabalhar. Do outro lado, essa economia não existe. Eles trabalham com o que amam fazer. E essa garota, o que ela amava, era essa época específica da história da Terra. Ela era o que chamaríamos de estudiosa. Então, se você quisesse aprender sobre esse período específico na Terra, poderia ir a esses castelos e ler sobre ou vivenciar como era. Ou você poderia ir a essas salas de exibição que ficavam na biblioteca, ou poderia conversar com alguém como ela, que era especialista nessa era da história. Eu nunca tinha ouvido o termo na Akashic Records antes, mas uma vez estive em um evento e falamos sobre aquela biblioteca que vi. Fiquei com a impressão
que estava em tudo o que quisesse aprender. Estudar, ler estava dentro daquela biblioteca. E essa pessoa me disse, parece que você estava nos registros akáshicos. E a única coisa com que posso comparar isso é o conhecimento de Deus. Tudo estava lá. Tudo estava naquele prédio. Mas eu não sei sobre um conhecimento universal porque todos os outros planetas têm seu próprio esquema evolutivo, assim como a Terra. Então, não sei se aquela biblioteca tinha todas as informações sobre os outros mundos ou só sobre a vida na Terra. Eu não sei. Essa é uma pergunta muito boa. Eu não sei. E o que me disseram foi tipo, é como se uma experiência de Harry Potter para adultos é um paraíso, é realmente um paraíso absoluto. E há muitas pessoas que não querem vir para cá porque vir para cá é muito diferente do que é do outro lado. Mas as pessoas querem aprender também. Elas querem aprender, querem crescer, e então elas escolhem vir para vidas e eu mal posso esperar para voltar. Porque sabe quem eu quero encontrar? Eu quero encontrar o Bruce Lee. Claro, pratiquei várias artes marciais, muito karatê. Eu adoraria conhecê-lo. E ele disse algo que eu tenho em um dos meus diários. Ele disse: não há limites, apenas obstáculos. Eu pensei, nossa, eu simplesmente adorei isso. E tem muita gente que eu quero conhecer, mal posso esperar para voltar. Aqui está a última parte. Meu guia me levou a um amplo campo, e se você imaginar, o campo de flores silvestres mais deslumbrante, mais belo que já viu. Colinas douradas, flores, simplesmente lindo. Ele me levou até lá e partiu. Meu guia se foi e eu fiquei ali, sozinho, e de repente, um homem apareceu na minha frente e eu vi seus cabelos castanhos. Vi suas mãos, ele usava uma túnica branca ou uma veste branca com faixa dourada na cintura e sandálias douradas, que subiam amarradas nas panturrilhas. E ele era diferente de todos os outros porque eu não conseguia ver seu rosto. Havia tanta luz ou energia emanando dele que eu não conseguia distinguir sua aparência. E minha mente me disse, ou alguém me disse, este é Jesus. E ele falou comigo e disse, você deve dizer a eles, não existe morte. E logo depois que ele disse isso, eu acordei de volta no hospital. E todos olhavam para mim. Sabe quando olham como se pensassem o que aconteceu com ele? Eu perguntei ao cirurgião, o que aconteceu? Eu tentava entender onde estava e o que tinha acontecido comigo. Foi quando descobri que tinha morrido. Ele disse, nós te perdemos. Perdemos você por 7 minutos. E eu não conseguia acreditar que foram só 7 minutos, porque parecia ter durado 1 hora ou mais essa experiência. E algo que quero dizer às pessoas, que mais do que tudo, eu quero que as pessoas saibam que há uma esperança imensa, que se você perdeu alguém, um amigo, ou pior, um filho ou cônjuge, eles não se foram de verdade. Estão em outro lugar inalcançável por enquanto. Mas, no fim, ao término da vida, você se reencontra. E o mais curioso é que, ao retornar, estará com seus entes queridos novamente. É como se o tempo não tivesse passado. Porque do outro lado, não existe algo como o tempo, como temos aqui. E eu não sei como explicar isso de forma mais clara. Para eles, uma vida inteira equivale a 1 ou 2 meses, ao passo que para nós pode ser de 80, 90 anos ou mais. Portanto, quando partem, sentem saudades de nós, mas não da mesma maneira que nós deles,
pois acreditam que voltaremos em breve. Essa foi a minha experiência. Foi toda a minha experiência de quase morte. Só quero que seu público saiba. A esperança há tanto mais pelo que ansiar, muito mais do que conhecemos, e Deus é real.